Muito bom dia, tudo bem por aí? Começa agora o primeiro programa da temporada de inverno e hoje o Agrofag está em clima de festa junina. Como vocês estão vendo, o nosso cenário está diferente, até nossos trajes estão típicos dessa época. É a energia do arraiá brasileiro, né, professor? Bom dia. Bom dia, Toniela, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa programação especial. Vamos ver quais são as notícias que a nossa equipe preparou que mostram essa relação muito bacana do agro com a festa junina. Olha só. Quem aí já viu um pé de pipoca? A produção desse milho especial está crescendo no Brasil e já tem agricultor realizando plantio experimental aqui na região oeste do Paraná. Nós acompanhamos a colheita do milho pipoca em uma área de 100 hectares no município de Tupãssi. Vamos falar também sobre o amendoim, outro alimento típico das festas juninas. A mecanização da colheita é um dos fatores responsáveis pelo aumento da produção brasileira. E hoje o país é um dos maiores exportadores do mundo. No estúdio, o assunto será o sistema de integração lavoura-pecuária. Uma propriedade em Toledo adotou essa técnica, plantando um mix de cobertura que garante a nutrição do gado e melhora a saúde do solo. E vai ter pinhão aqui no Agrofag. Pesquisa da Embrapa, em conjunto com a UFPR, criou variedade de araucária que produz pinhão na metade do tempo. Uma boa notícia para quem gosta de curtir uma cena como essa, bem pertinho do fogão a lenha. Professor Celso, o senhor já viu um pé de pipoca? Toniela, um pé de pipoca não, mas milho para produzir pipoca, grão de pipoca sim, que é um grão especial, diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, né? É verdade, e a pipoca vai ser um dos assuntos do programa de hoje. O Agrofag está em clima de São João ou de festa junina, esse momento tão especial da cultura popular brasileira, rico em causos, histórias e personagens. O agro tem tudo a ver com essa festa. Além de músicas e ritmos que marcam a época, as principais atrações são os pratos típicos que saem direto do campo para encher de sabores os encontros que são realizados no Brasil inteiro. Por isso, o programa de hoje é dedicado a ele, olha só quem está na tela, São João, cujo dia é comemorado amanhã, dia 24 de junho. Um grande viva para São João. Um grande viva São João. Então, vamos saber a relação do agro com as festas juninas? Vamos lá. O Brasil só perde para os Estados Unidos na produção de milho pipoca. E nos últimos 20 anos, o volume produzido aqui aumentou em 135% e a produtividade dobrou de 50 para 100 sacas por hectare. A maior parte da produção brasileira, de 300 mil toneladas por ano, está concentrada nos estados da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. Mas já existem áreas sendo testadas com milho pipoca aqui no oeste do Paraná. A nossa equipe foi até uma propriedade em Tupãssi acompanhar a colheita. Você sabia que existem variedades especiais e que tem até pipoca para cinema? Olha só. Olhando para a plantação, a impressão que se tem é que se trata de uma lavoura de milho como muitas outras que predominam na paisagem do oeste do Paraná neste período do ano. Mas não é bem assim. Este não é um milho comum, é um milho para pipoca. A área fica no município de Tupãssi e pertence ao seu Nero Paganini. Ele plantou 100 hectares de milho pipoca com o objetivo de conhecer melhor a cultura e ver até que ponto ela se adapta à região e é viável comercialmente. A gente está sempre tentando buscar alternativas para ter uma rentabilidade melhor, né? Isso a gente faz com feijão, isso a gente faz com produção de multiplicação de milho para semente. E uma empresa, a Samba, procurou a gente para a gente testar esse material aqui, para ver se adapta na região. Esse trabalho é feito no Centro-Oeste, então a gente está fazendo aí uma primeira experiência e para ver se ela realmente, se ela vem como ser uma alternativa para a gente ter uma rentabilidade melhor. O plantio foi realizado no dia 30 de janeiro. Como o ciclo é de 135 dias, a colheita já começou. Esse ponto chamou a atenção do produtor. O ciclo é interessante, o ciclo da pipoca
ao redor de 15 dias, de 15 a 20 dias mais precoce do que a cultura do milho. Então isso dá para a gente uma oportunidade de uma janela aí para ter ou mais uma safra, ou para ter mais intervalo para fazer os tratos que tem que fazer, né? Na fase de preenchimento dos grãos do milho pipoca, não pode faltar chuva. Por isso, o seu Nero utilizou um sistema de irrigação por pivôs para garantir a umidade do solo. Todo o desenvolvimento da lavoura foi acompanhado de perto pelos parceiros do produtor, os engenheiros agrônomos Ayrton Citolin e o Daniel Cunha, que é especialista em milho pipoca no Brasil. Aqui nós estamos com 2 pivôs, que seria um projeto piloto para a região, que a gente enxerga que essa região é excelente para o cultivo, questão de altitude, questão de solo e nível tecnológico. Então a gente está com esse pivô 70 hectares, tem mais um pivô de 30 e no pivô são divididos em 2 materiais que já são muito bem adaptados ao Mato Grosso e Goiás, e aqui a gente tem mais 7 materiais em faixas, para justamente fazer esse ajuste fino de adaptação. É um milho bastante sensível, eu acompanhei os tratos culturais dessa cultura desde o início, então é muito parecido com o milho, né? Todas as pragas que dá no milho, doenças, dá na pipoca, é um pouquinho mais rápido a pipoca que o milho, né? Quase um mês mais rápido, mas assim tem que cuidar, é uma planta bem sensível a pragas e doenças, mas que perfeitamente dá para cultivar. Quem planta milho, planta pipoca também. Como já dissemos, olhando de longe a lavoura de pipoca é muito parecida com a do milho comum. Mas em termos de porte da planta, ela tem uma altura menor. Tem uma diferença, geralmente a pipoca ela é em termos de planta, ela tem uma arquitetura 30% menor. Então o milho pipoca ele vai flutuar em 2,15 de altura contra 2,5 do milho grão, né? Padrões médios. Aqui nesta propriedade são 7 variedades de milho pipoca. Olhando assim fisicamente é difícil de diferenciar de uma para outra, mas no grão é possível, né, Daniel? Sim, no grão a gente vê diferenças que refletem a genética de cada material, focando mais em rusticidade, focando mais em expansão. Por exemplo, esse é um material mais rústico, né? Mas em compensação já tem uma expansão um pouco mais conservadora. E a gente tem no mesmo grupo genético do nosso trabalho, materiais mais expansivos, formato que tem um grão formato arroz, tipo o arroz que a gente comenta. E uma curiosidade aqui é a pipoca branca, aqui ela está com alguns grãos laranjados por conta da polinização cruzada, mas é outro segmento também que a gente atua. Dessas 7 variedades, serão escolhidas aquelas que melhor se adaptaram à região, demonstrando tolerância a pragas e doenças e apresentando uma boa produtividade. É muito parecido com o milho, muito parecido com o milho. Só que ela é uma cultura um pouco mais sensível ao ataque de doenças e pragas, insetos, né? Então ela exige um cuidado um pouco maior, um número maior de aplicações e tal, mas sem muito problema não. Daniel, acho que um ponto que o produtor também sempre pergunta é a questão do plantio, né? Como que é feito? É igual ao milho, não vai ter diferença. A diferença é que a população para o milho pipoca é um pouco mais alta, na casa de 70 mil sementes, 72 mil, vai variar de acordo com o híbrido. Questão do espaçamento, 45 a 50 centímetros entre linha é o mais comum. Questão da colheita também, o mesmo maquinário para o milho. Depois que surgiram as máquinas a rotor, a qualidade de colheita melhorou muito e se aplica a pipoca. No começo, quando estava nessa transição entre máquina de cilindro e côncavo, para as máquinas de rotor havia essa diferença, essa necessidade sempre colhe com rotor. Agora hoje já está bem difundida, não tem muito problema. Então, basicamente é a condição igual do milho grão. E tem pipoca para todas as ocasiões, tanto para o micro-ondas quanto para o cinema. O que pouca gente sabe é que o tipo da pipoca já é definido na hora do plantio. Tem diferenças genéticas entre os híbridos. Trabalhamos sempre com híbridos simples, né?
E a genética vai interferir nessa capacidade de expansão, que nós chamamos de CE, que estão para o cinema, micro-ondas, há uma exigência maior por essa capacidade de expansão maior, que seria uma venda por volume, vamos dizer assim. E tem híbridos que são um pouco mais produtivos, vamos dizer assim, mais rústicos, que aí já tem uma capacidade de expansão um pouco menor. A pipoca ocorre um pouco disso. E é um fator genético, né, que puxa um pouco para a produtividade, rusticidade, puxa um pouco mais para a qualidade, que seria a capacidade de expansão. Então, questão genética mesmo. Sobre o custo de produção, Daniel explica que é 15% mais alto que o milho comum, justamente por conta dos inseticidas e fungicidas que precisam de mais aplicações. Mas o valor de mercado também é melhor. Uma produtividade boa hoje gira em torno de 100 sacas por hectare, podendo chegar até 115. Já vimos produtividade em sequeiro no Mato Grosso de 120 sacas, mas um bom número são 100 sacas por hectare. Questão de preço, geralmente 1,8 a 2 vezes o preço do milho grão. Então é travado conosco, por exemplo, a gente trava o contrato, fecha esse ajuste e vai gerar em torno disso, 1,8 a 2 vezes o preço do milho. Seu Nero já fechou contrato com a própria empresa que forneceu os híbridos de milho pipoca aqui para os testes na propriedade. No fechamento dos resultados, a produtividade na área ficou entre 90 a 100 sacas por hectare. Mas podemos alcançar mais, é o primeiro ano aqui do produtor nessa região. Então podemos alcançar produtividades que o pessoal mais antigo na pipoca tem alcançado. 110, 115 sacas por hectare. Até 120 sacas por hectare já foi colhido. Interessantes essas informações da reportagem, né? E eu também quero destacar as imagens feitas pelo nosso cinegrafista Luiz Marcondes, pegando então o pôr do sol, imagens aéreas, né? Mostrando também a colheita do milho pipoca. Ficou bonito demais. E além disso, teremos então mais pipoca daqui para frente plantada aqui na nossa região, né? É possível, né? A pipoca ela sempre foi plantada variedades, diversos tipos de variedades, certo? Então, com o tempo, o melhoramento genético conseguiu fazer híbridos de pipoca. E o híbridos de pipoca deu esse salto grande. Ora, é tradicional o plantio de pipoca no Cerrado, vem vindo para cá, certo? Vem vindo para a região no oeste, tem pessoas plantando, iniciando esse processo. É possível sim, e com certeza é uma atividade que dá um retorno econômico muito bom. Com certeza. E agora a gente continua falando de milho. A Isa traz informações sobre essa cultura tão importante para o agronegócio brasileiro. Olha só. Quem nunca se deliciou com uma pamonha, uma canjica saborosa ou aquele milho cozido? E também um pacote de pipoca ao redor da fogueira nas festas juninas. É aí que a gente percebe que o milho é sem dúvida o ingrediente essencial para o cardápio das comidas típicas, trazendo o sabor original dessa comemoração. E a história desse importante alimento, como nós sabemos, começou há milênios. Originário das Américas, o milho já era cultivado pelas antigas civilizações que apreciavam suas qualidades. Ao longo dos tempos, o cereal passou a ser uma matéria-prima, não apenas a nível de subsistência na agricultura, mas tornou-se uma potência produtiva, com versatilidade e grande importância econômica em todo o mundo. Na agricultura moderna, os processos de melhoramento genético o tornaram ainda mais resistente aos ataques de pragas e doenças. Essa evolução permitiu a maior produtividade do milho, resultando, portanto, em uma produção voltada não só para a alimentação humana, mas também como base para a ração animal, contribuindo diretamente nas cadeias da carne, do leite e dos ovos, por exemplo. Além disso, o milho hoje é matéria-prima para a fabricação de óleos, amidos, de etanol e inúmeros outros produtos industriais. Um ponto interessante é a diferença entre o milho comercial e o milho doce. O milho comercial é amplamente utilizado para a produção de ração animal e produtos industriais, e o principal estado produtor é o Mato Grosso. Já o milho doce, como o próprio nome diz, possui o sabor mais adocicado e é consumido diretamente na alimentação humana, sendo muito popular em pratos de festas juninas.
Aqui na Fazenda Escola, realizamos o plantio de milho no verão e no inverno. E os acadêmicos desenvolvem várias pesquisas com o milho, incluindo o milho doce. O Brasil hoje é um dos maiores produtores e exportadores de milho do mundo. O volume dos grãos tem um impacto significativo no PIB. A cadeia produtiva do milho gera milhões de empregos diretos e indiretos e movimenta bilhões de dólares desde o campo até a mesa dos consumidores, sendo uma peça-chave no desenvolvimento do nosso país. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e conferir os destaques diários por lá. Nos vemos na próxima semana. Até mais! Obrigada, Isa. Até semana que vem. E ainda em clima de festa junina, chegou a hora de outro alimento que é muito popular nessa época do ano. Sabe qual é, professor Celso? Imagino que seja amendoim. É isso mesmo, amendoim, né? Esse alimento que é base para tantas receitas, como paçoca, pé de moleque e muitas outras. O Brasil ocupa o 10º lugar na produção mundial de amendoim. Nessa safra foram colhidas 737 mil toneladas. Bem abaixo da China, que é a maior produtora e colhe 19 milhões de toneladas. São Paulo é o estado que mais produz amendoim no Brasil, com 90% do volume total. Já o Paraná registrou nessa safra um aumento na área cultivada, que será de 2.600 hectares, a maior dos últimos 12 anos. E, professor Celso, o cultivo do amendoim exige um manejo bem curioso, né? A gente tem até imagens aqui da colheita. É bem interessante o sistema, né? Principalmente a colheita, né, Antoniela? Antigamente se colhia com a mão, batia-se num caixão, né? E depois ia vender. Colhia com a mão, deixava secar, batia no caixão e ia vender. Agora não, máquinas especiais. É uma máquina com facão que vai cortando por baixo, certo? A terra por baixo, vai levantando essa planta. A máquina em cima tem um dispositivo especial que vira o amendoim de ponta cabeça, vamos dizer assim, coloca os frutos na parte superior, né? E aí ele fica na terra estendido por uns 5 a 10 dias para secar. Aí vem uma colheitadeira ou uma recolhedora, que é nas mãos, né? Onde vai separando as impurezas e as ramas do legume, né? Do amendoim, né? É uma colheita muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ver uma colheita dessa vai se sentir muito assim, prazeroso de ver como é que funciona isso aí, né? E o final é assim mesmo, você vem com uma colheitadeira ou uma recolhedora, né, que nós chamamos, que é a mesma que faz no feijão, né? E vai separar, né, a pureza dos legumes, né? E depois isso daí vai para um caminhão, o caminhão vai levar para um armazém, se vai precisar de uma secagem ou não, ou já vai para a trilhadeira direto, certo? Muito bem. E nós conversamos com o Rodrigo Campagnola, que é produtor no estado de São Paulo. Ele conta mais detalhes sobre o cultivo do amendoim. Olha só. Então agora vamos conversar com quem entende da cultura do amendoim. É a 3ª geração de produtores aí e a gente vai conversar com o Rodrigo Campagnola, que está lá em Marília, no estado de São Paulo, e que produz amendoim na região. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, obrigado pela participação aqui com vocês. Muito bem. Rodrigo, então, o seu avô, o seu pai e agora você e seus irmãos cultivam amendoim. Como é que a cultura começou na sua família? A cultura da minha família começou lá atrás com o meu avô, né, que foi um dos pioneiros lá em Quintana plantando amendoim. Depois deu continuidade meu pai, junto com meu avô e um outro tio. E hoje, eu e meus 2 irmãos estão na cultura aí, já fazem os seus 30 anos quase. Nasci na cultura, né? Nasceu, então, basicamente, né? Muito mudou na produção do amendoim de lá para cá, no começo para cá, quando vocês começaram. Quais são as diferenças agora para a produção e o manejo do amendoim? Não, mudou bastante, da água para o vinho. Que antigamente o amendoim começou com uma arado de tração animal e depois ia arrancar o amendoim. Era o pessoal que arrancava, esperava secar na roça, às vezes vinha chuva e perdia, porque demorava a secar, e depois na colheita também era manualmente, era um negócio muito artesanal. Hoje, já com a tecnologia que veio de uns 20 anos para cá e evoluindo, tem um arrancador que inverte o amendoim na época da colheita, né? Que ele está maduro para se colher. E 2, 3 dias a máquina colheitadeira entra, não precisa estar bem sequinho, já vai para o secador na empresa. E de lá ele é seco e depositado
da melhor forma possível para não ter fungo, não ter nada. Uhum. Você estava me explicando, então, que na propriedade de vocês são cerca de 1.500 hectares de amendoim, né? Com um ciclo 1.500. aí de 120 a 140 dias. Então, esse desafio de produzir amendoim hoje foi um pouco mais facilitado, tanto na hora do manejo quanto na hora da colheita, como você explicou, né? Ah, com certeza. Se fosse na época do manual lá, ia perder tudo a roça, que não tinha gente para trabalhar essa área toda, né? Em relação às variedades que vocês têm aí plantadas, né, na propriedade de vocês, qual é o potencial produtivo e hoje como está o mercado do amendoim? Então, a gente produz, a variedade que a gente trabalha hoje é o Runner, é um amendoim que o mundo consome, né? Antigamente aqui, quando começou lá com meu avô, com meu pai, era um amendoim vermelho que chamava o tatu, né? Que era um amendoim tipicamente brasileiro. E não é um amendoim aceito no comércio mundial, não é conhecido. Então, hoje a gente planta o Runner, que ele tem uma produtividade aí dos seus 180 sacos, ele pode atingir, ou um pouco mais por hectare. Uhum. O ciclo do amendoim, 120 a 140 dias. De manejo, é complicado, é simples, como que é? Não, o manejo não é simples, não. Tem que cuidar, que o amendoim, ele pode dar fungo, né, na folha, e que as pintas pretas que a gente fala, e a gente passa a fungicida na hora certa para eliminar esse fungo. E senão ele morre e o ciclo dele adianta. E na questão, em relação ao mercado, hoje vocês têm empresas parceiras que vocês entregam o amendoim, você explica também que vocês têm silos secadores, né, que conseguem armazenar e depois fazer essa distribuição do amendoim. Hoje, como é que está o mercado? Hoje o mercado, o preço está bom, porque houve uma quebra de safra muito grande devido à quantidade de pouca chuva que teve, né, muito sol, temperaturas elevadas, e o amendoim não produziu o que tinha que produzir, produziu bem abaixo do esperado, e aí a oferta e procura. O amendoim hoje está no preço legal, na faixa de R$120. R$120, então, a saca de 25 quilos, que é como é comercializado o amendoim, né? Isso. Uhum. E aí, para a gente finalizar, então, Rodrigo, uma tradição que, principalmente agora nessa época do ano, né, de festas juninas, festas julinas, a gente vê o amendoim muito presente na mesa, né, dessa tradição tão presente no Brasil. Como que é para você também ser responsável por parte dessa produção brasileira do amendoim? Ah, eu acho legal, viu? Porque eu adoro festa junina, sabe? E eu adoro também paçoca, pé de moleque. Apesar de plantar amendoim, eu não me enjoei de amendoim. Se eu começar a comer amendoim, eu não paro. Acho que como todo mundo, né? Ele parece que é um vicia, né? É um vício bom. É um vício bom, é bom demais. Muito bem. Rodrigo, obrigada pela sua participação. Bom trabalho para vocês aí. Até uma próxima. Obrigado, Antonella. Obrigado por ter convidado. Muito bem, a gente agradece ao Rodrigo que compartilhou algumas informações com a gente sobre o cultivo de amendoim lá direto de São Paulo, né? Pois é, Antonella, eu queria fazer um comentário sobre o que você falou sobre o estado de São Paulo produzir 90% de todo o amendoim do Brasil, né? O estado de São Paulo é tradicional em produção de amendoim, certo? E ele produz 90%, produziu até mais, porque ele recupera as pastagens degradadas e recuperação de área de cana. A cana, depois do seu sexto corte, tem que ser trocado, tem que ser renovado o canavial. Entra o amendoim, certo? E as pastagens também, quando estão degradadas, eles utilizavam o amendoim. Então, isso dá esse percentual altíssimo, né? E, por outro lado, o estado de São Paulo tem terras muito mais arenosas, terras mais, vamos dizer assim, que facilita o plantio e facilita a colheita do amendoim, certo? Então, essas máquinas, na hora que arranca, têm uma facilidade maior. E dá uma qualidade de vagem também mais branca, não tão suja. Quando você produz o amendoim numa terra mais argilosa, você tem essa vagem, você vai quebrar o amendoim e essa vagem suja seu dedo, porque a terra é uma terra roxa, né? Sim. E nesse caso aí é uma terra mais arenosa, então você não suja tanto, né? Então, é uma característica interessante. E a temperatura e o clima favorecem muito no estado de São Paulo a produção do amendoim. Condições favoráveis aí para a produção, exatamente. então. Continuamos em clima de festa junina aqui no Agrofag, agora falando sobre outro alimento típico dessa época do ano, mas que é mais comum na região sul do Brasil.
O pinhão é a semente da araucária, árvore que é símbolo do nosso estado, o Paraná. Nas festas juninas que frequentamos, aqui é comum ter o pinhão cozido, que é vendido em porções. E o que nós queremos mostrar agora é uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Embrapa em conjunto com a UFPR, a Universidade Federal do Paraná. O objetivo dessa pesquisa é reduzir pela metade o tempo de produção do pinhão, que pode levar até 20 anos, e também a altura dos pés da araucária, o que facilitaria e muito a colheita. Nós conversamos com o Ivar Wendeling, que é da Embrapa, e o Flávio Zanetti, professor da UFPR. Eles estão à frente desse trabalho. Ivar, então, eu queria que você me explicasse de que forma a Embrapa Florestas e a UFPR iniciaram esse conjunto para desenvolver araucárias de pequeno porte e como vocês chegaram à conclusão de que a técnica de enxertia poderia ser a solução para essa questão, então. Então, na Embrapa já tem os trabalhos de araucária desde 1978, onde se coletou sementes de todas as regiões de ocorrência para fazer bancos de conservação do germoplasma. E na época sempre o foco foi madeira. Então, a partir dos anos 2000, a gente começou a pensar realmente que a madeira estava diminuindo, tinha uma série de questões legais aparecendo, dificultando a colheita, e o produtor não plantava, e a gente começou a ver que o pinhão poderia ser uma alternativa viável para manter a araucária em pé, para conservar a espécie. E aí a gente foi trabalhando, desenvolvendo a questão da técnica de enxertia, outras técnicas também, que acabaram não dando muito certo até o momento, mas a técnica da enxertia a gente desenvolveu e trabalhou, e estávamos trabalhando de forma isolada, a Embrapa, o UFPR, até que lá pelos anos 2012, 2013, a gente acabou se encontrando e trabalhando de maneira mais unificada. Isso foi bastante importante porque a araucária é uma espécie única, ela tem características que nenhuma espécie no Brasil, nenhuma outra espécie no Brasil tem, essa diferenciação clara de galho e tronco e assim por diante. Então, essa junção de duas competências, de duas instituições científicas, desenvolvimento de ciência e tecnologia, foi muito importante nesse sentido para conseguir desenvolver essas tecnologias que hoje estão nos possibilitando a formação de pomares para a produção precoce de pinhão. E em relação a esse manejo das araucárias de pequeno porte, em menor tempo também para produzir as pinhas. Vocês conseguem ter o controle do gênero delas também, né? Só as araucárias fêmeas conseguem produzir as pinhas com pinhões. E aí eu queria que você explicasse isso também, esse controle já ajuda na produção. Exatamente. Na natureza, nós temos 50% de plantas femininas e 50% de masculinas. Quem produz a pinha, os pinhões, são as femininas. Obviamente que as masculinas são indispensáveis para a polinização. Sem as masculinas não há produção de pinhão. Então, com essa técnica, a gente conseguiu chegar na multiplicação ou só de plantas femininas ou masculinas, em função do interesse. Então, a gente já tem alguns desenhos para a implantação de pomares com relações maiores de plantas femininas, para que a gente consiga produzir mais pinhão por área. Então, com essa técnica de enxertia, a gente consegue, então, saber, antes de levar as plantas para campo, qual é o sexo dela, qual é o nível de produtividade, qual o sabor do pinhão, qual a época de produção do pinhão, qual o tamanho do pinhão, características que, quando a gente não faz a enxertia, a gente somente saberia quando a planta começa a produzir, que aí na natureza seria de 10, 12 a 15 anos, até 20 se é dentro de uma floresta. E por meio dessa técnica de enxertia, de 6 a 10 anos, a gente já consegue ter a produção. E árvores também de menor porte, que facilita uma série de questões de manejo e colheita. Alguma indicação que você traga, então, de como tem se desenvolvido aí essa série de pesquisas que vocês têm feito? Hoje, produtores pelo Paraná ou pelo estado de Santa Catarina relatam para vocês esses bons resultados aí? Como é que está o projeto hoje em dia na prática? É exatamente assim. Quando uma tecnologia é útil para o setor produtivo tem muito interesse na tecnologia. E assim é com a araucária. Então, desde Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até Rio de Janeiro também, que são as regiões onde a araucária é nativa, de todas as regiões a gente tem feedback positivo, a gente tem muito interesse. Então a gente percebe realmente que essa tecnologia veio para ficar, ela veio para ajudar a salvar a araucária,
veio para criar uma nova alternativa de renda dentro da propriedade e sem a necessidade de abrir novas áreas, ou seja, em áreas como reserva legal, por exemplo, nas propriedades, área de proteção permanente, beiras de estrada, áreas que não estão sendo usadas para outros fins econômicos, podem ser usadas para araucária, para essa produção de pinhão. Então a gente agradece aí a vocês por essas informações tão valiosas e desejamos aí uma boa continuidade para o programa e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Muito bem, ótimas informações que o Ivar trouxe aí para a gente. E agora a gente também vai saber do professor Flávio Zanetti, em que fase está a pesquisa que vem sendo desenvolvida há tantos anos. A fase atual da nossa pesquisa é o fomento, é dar apoio a quem quer plantar, porque hoje conhecemos o resultado do plantio de muda enxertada e com isso nós queremos agora que o pessoal plante para ampliar ao máximo os plantios e a produção de pinhões. Podemos selecionar as plantas excepcionais. Podemos plantar mais fêmeas do que machos para produzir mais pinhões, porque na natureza tem meio a meio. E desta forma, e o terceiro, nós fazemos um plantio, né, com um manejo de alta produtividade na área. Não precisa mais percorrer uma floresta para colher uma caixa de pinhões. É bacana demais ver a dedicação do professor Flávio, da equipe da UFPR e também da Embrapa em desenvolver essas araucárias de menor porte e também pinhão em menor tempo. É muito legal mesmo. É muito importante, Antonella, você veja a importância do melhoramento genético, né? Uma árvore, uma espécie que leva 20 anos para produzir, reduziram esse tempo drasticamente, né? E graças ao esforço desses pesquisadores da Embrapa e do IAPAR. Então, o melhoramento genético salvando uma espécie de extinção. É isso aí. Lembrando que ainda nessa edição você vai ver como preparar pinhão no fogão a lenha. E professor Celso, até agora a gente já falou sobre pipoca, pinhão, milho, amendoim. Tá bom demais esse Agrofag em clima de festa junina, né? Tá ótimo, Antonella, tá ótimo. Muito bom. Vamos conferir agora os preços do mercado agrícola. A saca da soja em Cascavel, R$ 121,00. A saca do milho, R$ 48,00 e a saca do trigo, R$ 76,00. No próximo bloco, o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária é uma boa opção para o inverno. Ele complementa a alimentação do gado e melhora as condições do solo. No estúdio, especialistas explicam como implantar esse sistema. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A alimentação dos animais durante o inverno sempre foi e é uma preocupação do produtor rural e de quem presta assistência técnica no campo. Por isso, o estudo sobre o manejo de pastagens tem se intensificado nos últimos anos. A integração lavoura-pecuária é um exemplo de sistema que pode ser adotado. Esta propriedade de 1.200 hectares em São Luís do Oeste, distrito de Toledo, deu início no ano passado ao projeto de integração lavoura-pecuária, saindo do modelo tradicional de soja e milho para diversificar com recria de confinamento de gado da raça Angus. A produtora Ana Colpo é a responsável por investir e apostar nessa integração.
Atualmente a gente está com 420 hectares de mix, para não focar só em milho safrinha, né? E a gente escolheu fazer mix, visando principalmente a descompactação do solo. Esse mix que a gente escolheu aqui tem 9 culturas, isso é ótimo para variar ali o nível dos nutrientes, né, para a alimentação animal. E também para ter vários tipos de estímulo de enraizamento no solo, visando essa descompactação. A implantação do sistema é acompanhada de perto por técnicos de uma empresa especializada em nutrição animal. O Alexander é médico veterinário e dá todo o suporte na propriedade da Ana. Aqui na propriedade eles têm um histórico de muitos anos do manejo tradicional da agricultura. Soja safra e milho safrinha. Nós entramos aqui na propriedade para trazer uma diversidade para essa fazenda, pensando principalmente em construção de perfil de solo. Então os talhões onde nós incrementamos esse tipo de material são talhões onde nós estamos trabalhando ao mesmo tempo parte química de solo, parte física de solo, trazendo as plantas para aumentar a biodiversidade desse solo e aí entrando com um manejo integrado, que no caso aqui ou é pastejo ou produção de pré-secado, para fazer a colheita desse material. O planejamento para essa propriedade foi um mix com 9 plantas. Alexander, fala pra gente a questão do ciclo. Algumas não estão visíveis ainda, né? Exato. Então aqui a gente vai trabalhar com plantas que já estão visíveis e plantas que ainda estão germinando, que é o caso, por exemplo, do azevém e também do trevo zapicã, né? Mas aqui a gente já consegue observar outras plantas que já está ao nosso olhar, que é no caso as aveias, o próprio centeio, como esses primeiros materiais de gramíneas saindo. Nós vamos ter também como poligonácea o trigo murisco, como brássicas nós vamos ter a hunter, né? O nabo pé de pato e também a canola. Como leguminosa nós vamos ter a ervilha no sistema, né? Então são todas plantas pensadas para trazer essa maior diversidade e também uma cobertura de solo por um período longo, por todo o período de inverno. O projeto desenvolvido aqui na fazenda tem capacidade para 1000 cabeças de gado. Atualmente, os animais estão consumindo a pastagem de Tifton, sal e água em piquetes rotacionados. E só depois é que eles vão ser transferidos para o mix de plantas. Hoje nós estamos finalizando os passejos de verão em cima do Tifton. A hora que chegar o ponto certo lá da entrada do pastejo no mix, esses animais vão sair desse sistema aqui e vão para o sistema para pastejar o mix, no sistema da ensino integração lavoura-pecuária. O pastejo lá dentro do mix, ele vai seguir exatamente o mesmo manejo que nós temos aqui no verão, que é o pastejo em faixa que nós falamos, né, o pastejo ultradenso, onde os animais eles vão ficar num espaço reduzido, com a oferta de forragem para o dia, e vão ser trocados de piquetes a cada 12 horas, então, ou seja, 2 vezes por dia. O destaque desse mix é a cultivar de Hunter, uma novidade na região que, além de ser um alimento palatável para os animais, também tem um bom sistema radicular, capaz de descompactar o solo. Essa aqui é a Hunter, então ela tem um perfil de planta muito característico, então ela é uma planta de porte baixo, ela possui uma raiz tuberosa, que é exatamente aqui essa raiz que vai nos auxiliar na questão de descompactação do solo. E outro ponto bacana dessa planta, que toda vez então que os animais estimularem a parte aérea pastejando, eu vou ter um aumento desse tubérculo. Esse tubérculo aqui, além de me auxiliar na descompactação do solo de uma maneira mecânica, após a Hunter ela encerrar o seu ciclo, essa raiz ela vai entrar em decomposição e ela é uma raiz muito rica em aminoácidos e açúcares que vão alimentar as bactérias do solo. Então eu consigo também ter esse benefício dessa ativação biológica. O outro ponto bacana dessa planta é que a parte aérea dela ela é muito macia e palatável para os animais, possui uma grande quantidade de proteína e energia. O outro ponto bacana é que o ponto de crescimento da Hunter ela é muito próximo do tubérculo. Então muitas vezes os animais eles podem vir aqui e pastejar praticamente toda a parte aérea, que o ponto de rebrote dela vai ser aqui no meio e ele tem um rebrote muito rápido. Então muitas vezes eu posso deixar um residual muito parecido com esse aqui e depois de 10, 15 dias eu já tenho uma parte aérea que me proporciona um novo pastejo. Todos esses manejos e usos das plantas de cobertura no sistema de integração lavoura-pecuária têm um só objetivo: preservar a saúde do solo. Então aqui, além dos policultivos que nós trouxemos para a fazenda, nós trouxemos também toda essa analogia de trabalho, pensando na parte química, física de solo, entrando na parte biológica em um sistema integrado, para aí sim a gente ter um sistema altamente rentável.
que esses são os pilares do programa que nós trabalhamos, que é o programa Prime Pack, que visa essa construção de perfil de solo, trazendo essas ferramentas para o produtor. E aqui no estúdio a conversa sobre o Sistema Integração Lavoura-Pecuária continua. Para isso a gente recebe 2 especialistas. Com a gente mais uma vez, Marco Antônio Andrade, engenheiro agrônomo do IDR Paraná. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado aí pelo convite, a Antoniela, ao Celso. Também cumprimento os espectadores do programa AgroFag. E para nós é um prazer, né, conversar sobre esse assunto que fascina e ao mesmo tempo é um desafio, né, na implantação a campo, até na obtenção de bons resultados aí. É isso aí, tem muitas informações que a gente vai tratar a partir de agora aqui, né? Com o Alexander Ribeiro, também especialista nos projetos de integração lavoura-pecuária da Prime Agro. Seja bem-vindo, Alexander. Bom dia, Antoniela, bom dia, Celso, bom dia aos espectadores. Prazer enorme estar aqui, falar de um tema muito importante, né, para os produtores, para os agricultores, que é a integração lavoura-pecuária. É isso aí. Então, como a gente assistiu na reportagem, você que acompanhou também, né, a nossa equipe de produção e sabe também como foi feito o trabalho lá na área, né, da ANA, eu queria que você comentasse já, para a propriedade, foi um desafio começar a integração lavoura-pecuária e de que forma teve que ser planejado, estudado para que esse sistema desse certo lá? Com certeza, Antoniela. Então, lá é uma propriedade que originalmente produzia só grãos. E para a gente aumentar a diversidade dessa propriedade foi quando nós iniciamos todo esse trabalho, né? Então lá em todos os talhões, além de nós colocarmos o gado, nós estamos trabalhando com todo o sistema também da parte química de solo, que é muito importante, também a parte física de solo, entendendo a questão principalmente da compactação. Para todo esse conjunto, tanto das plantas, do animal, ele está em conjunto também com a parte química e física desse solo, porque a ideia principal é nós produzirmos o gado durante o inverno e darmos melhores condições para a safra de verão, seja soja ou seja milho. Nessas áreas você ter a possibilidade de estar produzindo mais ainda do que na safra anterior. Então é realmente trazer alternativas para diversificar, né? Não apenas fazer esses 2 tipos de cultura, mas também trazer mais nutrientes para esse solo, sem com que essa nutrição animal perdesse a qualidade, é isso? Exato. E aí a gente sai também da questão das monoculturas, né? E a gente entra nos policultivos, que também é um ponto muito importante, onde a gente consegue trazer mais diversidade para esse solo, a gente consegue trazer também mais diversidade para esses animais estarem pastejando, e aí eu consigo alinhar todo o benefício da integração lavoura-pecuária com os benefícios dos policultivos, que é o trabalhar a minha descompactação de solo, acelerar a minha ciclagem de nutrientes, aumentar a minha matéria orgânica, que naturalmente são processos demorados, não são processos rápidos, mas quando eu alinho isso com uma pecuária bem feita, eu consigo acelerar esses benefícios e também os ganhos nessas áreas. Marco, eu sei que você é um cara que sempre pegou projetos desafiadores, né? E um bom desenvolvimento, né? E a integração lavoura-pecuária é um tema assim, muito difícil de entender. Como que está essa integração lavoura e pecuária e como que você praça isso para o público? O que é essa integração lavoura-pecuária? A integração lavoura-pecuária é uma forma de diversificar. Então, se você pensa em sustentabilidade, e a gente falando em 3 dimensões, econômica, né, a ambiental e a social, né, nós temos que trabalhar a diversificação, diversidade do sistema. E para diversificar existem várias formas, né? Geralmente é uma criação. No caso da integração é um dos tipos de diversificação onde a gente coloca uma pecuária, né? E pode ser na produção de leite, como pode ser também a produção de carne. E nesse sentido, a dimensão é outra, né? Você torna aí, na prática, o sistema econômico em todas as suas atividades, né? Então, a soja, no caso, aí vamos dar o exemplo, ou o milho, que é predominante nas lavouras de verão, né, ou de inverno, com a pecuária você vai ter uma possibilidade de renda maior, né? E você vai conseguir introduzir novas plantas dentro do sistema, e isso aumenta a diversidade. Diversidade é igual a sustentabilidade, né? E isso é um desafio porque você tem que fazer ajuste, é como se você estivesse mexendo com várias engrenagens dentro de um sistema, né? E você tem que afinar cada uma delas, né? Aí entra o conhecimento técnico, entra também alguma
alguma necessidade de investimento, né, para que isso aconteça. Como, por exemplo, se você vai trabalhar com pecuária, lógico, você vai colocar cerca, né, numa lavoura que não havia cerca. Você vai colocar um centro de manejo, né, quando não existia dentro na necessidade de uma estrutura de produção de grãos. Então, apesar desses investimentos, uma implantação de pastagem, no sistema de integração lavoura é essencial uma área de pastagem perene. E também empréstimos de áreas de lavoura, pelo menos na nossa região, para o inverno, para cultivos de forragens ou cobertura no inverno. Então, você tem que pensar em tudo isso junto, né, ao longo de todo o ano. Por isso o desafio. Alexander, você fez, agora eu vou voltar para o Alexander. Você fez um projeto aqui dentro da FAG, né? Foi feito dia de campo, treinou o pessoal, né? E está com um projeto piloto aí. E dentro desse projeto piloto tem uma espécie que está sobressaindo aí, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa espécie, nesse mix, né? E também que o mix ele deve ser adequado de acordo com o manejo que você vai fazer, né? Se é para leite, se é para corte, porque você quer de trazer para você, né? Mas tem uma cultura aí, uma espécie sensacional, parece que está dando muita vantagem, tal do Hunter, né? É isso aí, a Hunter é a grande novidade esse ano, né? Dentro desse conjunto de plantas. Ela é uma planta da família das brássicas, que é da mesma família do nabo, também do rabanete. E ela é uma planta que foi desenvolvida originalmente na Nova Zelândia, é uma planta para pastejo. Então o que chama atenção nela é a velocidade em que essa planta ela cresce e eu consigo fazer o primeiro pastejo. E também todo o benefício que essa planta ela vai deixar para o solo quando ela encerra o ciclo. Então ela tem uma raiz tuberosa que vai se desenvolvendo, então além de fornecer a parte aérea para o consumo animal, que é extremamente rica em proteína e energia, ela também tem essa raiz tuberosa que vai auxiliar muito na questão de descompactação de solo e também essa raiz ela é rica em aminoácidos e açúcares. Então, quando ela decompõe, eu acabo alimentando as bactérias desse solo para mim ter uma ativação biológica. Então, ela consegue auxiliar em todos esses pontos. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, que a gente conversava aqui nos bastidores, né, é em relação ao desafio da integração lavoura-pecuária, que é a questão de você também saber direcionar esses animais, né, ter essa dimensão da quantidade de animais em sua área, também por conta do pisoteio, também por conta dessa compactação. O que tem que ser levado em conta é a umidade também, né, Alex? Exato, então tudo vai estar relacionado, todo esse dimensionamento de quantos animais por hectare, a área de pastejo, ela vai estar relacionada tanto com umidade de solo, qualidade de solo e também com a oferta de forragem. Então a gente precisa, além de eu produzir animal, produzir carne nessas áreas, eu preciso também deixar um residual para esses materiais rebrotarem, para eu não acabar prejudicando o meu solo muitas vezes, né? Isso é um ponto a chamar a atenção aí, né, para o produtor também ter esse apoio da assistência técnica para conseguir mediar. Mas, Marcos, falando dessa população de direcionamento, um dos problemas sérios é você colocar uma quantidade de animais com uma área muito úmida, né? Então, você tá fazendo uma recuperação de solo e, de repente, você coloca uma quantidade lá que vai compactar, né? Porque o animal compacta bem o solo, né? Então, isso é, digamos assim, um ponto-chave dentro da questão do manejo de uma pastagem. Então, a gente preconiza, dentro dessa questão do manejo, esses cuidados, né? Porque, sobretudo, existe também, com os produtores de grão, a utilização de passagem de inverno em áreas de lavoura, existe sempre esse tabu, né? Esse receio. Não, animais em pastoreio nas minhas áreas de lavoura vai compactar, né? Depende da situação. Se meu solo tem baixa fertilidade e a produção de massa é muito pequena, vai compactar, né? Mas se eu tenho alta fertilidade, a produção de massa for elevada, tiver uma produção de massa, vai ser menor. Aí os mix podem ajudar. Podem ajudar. Se eu tiver uma situação climática, né, de 1 a 2 semanas de chuva seguida, esse solo vai estar em situação de encharcamento, aí muito mais propenso à compactação pelo pisoteio dos animais. Então, isso vai depender da questão do manejo das áreas. Na verdade, um fator está relacionado ao outro. E a base sempre vai ser as boas características do solo, né? A fertilidade do solo, né? As características físicas, químicas e biológicas do solo. Porque quando a gente fala em integração lavoura-pecuária, você tem que pensar que vai ter um animal pisando naquilo que você está fazendo, né? Sim. De agricultura ali, né? Tem que ser levado em conta. Senão não tem como, né?
Eu também quero chamar a atenção agora, porque esse é o período do inverno em que os produtores se atentam, né, à reposição desses nutrientes para os animais. E esse mix, ele consegue, por si só, já integrar, né, o que o animal precisa, ou a gente precisa complementar? Esse vai ser um dos pontos que o produtor também deve se atentar aí. Como que vocês avaliam essa questão? Certo, então nessa questão a gente avalia a realidade de cada propriedade. A gente precisa entender qual que é a categoria animal que vai estar acessando essas pastagens, qual que é o desempenho que eu espero, para daí sim, em conjunto com a exigência do animal, eu entender o que o meu pasto fornece e aí entender se eu vou precisar fazer algum tipo de suplementação. Então eu posso trabalhar com categorias, por exemplo, como vacas de cria, categorias de recria, pasto, ou até mesmo uma terminação intensiva. Então cada categoria ela vai ter uma exigência nutricional diferente. Então, entendendo a categoria, entendendo o que o meu pasto entrega, aí sim eu consigo entender qual é o tipo de suplementação e a quantidade de suplementação que eu preciso dar para esses animais durante o inverno. Por isso, esse monitoramento é constante, né, Marco? Sem dúvida. E a presença do acompanhamento técnico, né, como o Alex falou, né, nesse processo, né, porque a tecnologia, dependendo da forma como ela vem, chega até o produtor e a forma como ele entende e ele adota, às vezes pode, em algum momento, acontecer erros aí. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento técnico, né, com critérios técnicos, dependendo aí do nível de produção, da exigência dos animais, do balanceamento, né, da alimentação, vai determinar o sucesso ou não dessa tecnologia. Eu acho que aí que nós falamos no início, é o grande desafio que a gente tem. Monitorar, então, é imprescindível. É imprescindível. E o suporte técnico, não tenha dúvida. Fundamental. É fundamental, né? Hoje não tem como... É isso aí. Pessoal, a gente agradece a participação de vocês aqui no Agrofag e até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando, tanto pela Prime como pelo IDR Paraná. Até uma próxima. Obrigado. E agora vamos dar uma olhada como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Apesar de o inverno ter começado na quarta, o tempo continuou quente nesse fim de semana. Mas nos próximos dias deve diminuir gradativamente. Aqui em Cascavel, hoje o dia fica assim, ensolarado com mínima de 19 e máxima de 27 graus. Amanhã e na terça a temperatura cai de forma leve e deve chover após um longo período sem chuvas expressivas na cidade. Segundo o CIMEPAR, o volume entre esses 2 dias deve ser de mais de 30 milímetros. Na quarta, o tempo firma e será de sol entre nuvens. A mínima cai mais um pouco, fica na faixa dos 15 e a máxima em 24 graus. Vemos agora na tela as temperaturas de Guaíra. Hoje as condições são de tempo seco e calor. A máxima pode chegar aos 32 graus e a mínima não é menor do que 20 graus hoje. Segunda-feira também tem indicação de calor, mas a nebulosidade se intensifica. Pancadas de chuva podem ocorrer entre segunda e terça, que serão de forma breve. Mesmo assim, fazem com que o tempo refresque. A mínima é de 18 e a máxima é de 24 graus. Na quarta, o tempo estabiliza e as temperaturas voltam a subir. Já para Foz, o que a gente vê é um domingo de tempo estável, com sol entre nuvens e temperaturas amenas, de 22 a 28 graus. Segunda e terça tem garoa para a cidade, o que faz com que os termômetros marquem temperaturas um pouco mais baixas. Na terça, a mínima é de 15 e na quarta, 17 graus. Já a máxima para terça e para quarta não ultrapassa os 23. Depois do intervalo, vai ter pinhão no fogão a lenha. É já já. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais.
Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis, conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. No início do programa, nós mostramos a pesquisa que está sendo desenvolvida pela Embrapa e a UFPR sobre as araucárias, tudo para facilitar a produção do pinhão. Agora a gente vai ver como é simples preparar o pinhão e como ele pode ficar ainda mais saboroso no calor do fogão a lenha. É assim, no fogão a lenha, que o seu Lauro e a dona Pedrolina gostam de preparar o pinhão. Para eles, esse é um momento que tem sabor especial, um gostinho de memória de família. Por aqui são 2 jeitos tradicionais de preparar o pinhão. Um deles na panela de pressão e outro direto na chapa do fogão a lenha. Enquanto a dona Pedrolina prepara o pinhão, o seu Lauro me levou para conhecer a área de produção da família, que fica no interior de Cascavel, com bastantes hortaliças e frutas fresquinhas, que o produtor fez questão de colher para a gente. Um pouco acima dos canteiros estão elas, as araucárias. Seu Lauro nos conta sobre algumas lembranças de quando era criança ainda e juntava as pinhas, frutos dos pinheiros. Elas eram recheadas de pinhões que ele colhia e levava para o pai. Aqui era coberto de pinheiro. Aí era pinhal fechado, mas a gente colhia de monte de pinhão. Hoje não tem nem para remédio. Daí tinha lá mais para frente, na terra do pai, tinha um pinheiro que dava uns pinhões de uns 10 centímetros de comprido. Daí sempre o pai pegava e levava nós para catar aqueles pinhão lá. Daí a gente ia lá, pegava e enchia 2, 3 sacos de pinhão daí. De volta para dentro da casa, fomos ver como estavam as receitas que a dona Pedrolina ficou preparando. Ela deixa sair toda a pressão da panela e retira os pinhões. Agora é hora de ver como estão ficando os pinhões que foram colocados direto na chapa. Com o fogo bem quente por cerca de 20 minutos mais ou menos, eles já estão quase prontos para comer. E o casal explica que é no olho mesmo. Quando estão bem tostadinhos com a casca preta no meio, é que os pinhões da chapa estão no ponto. E o resultado é esse aqui, né? Então a gente tem aqui o pinhão que foi cozido e o pinhão também colocado direto na chapa. A dona Pedrolina e o seu Lauro me explicaram que eles têm uma forma de abrir esse pinhão aqui, né? Eu, por exemplo, lá na minha casa, a gente morde aqui no cantinho, morde e ele abre. Ou então com a faca. Mas a dona Pedrolina vai me mostrar. Como é que vocês geralmente abrem aqui, dona Pedrolina? Me conta. Um martelo. Antes nós fazíamos assim. Bate na pontinha? Sim, daí ele sai ali, fica fácil de... Pra quem não conhece, ainda não comeu o pinhão, né? Esse aqui é o resultado. Sim. Geralmente dá pra colocar um salzinho. Dá. Dá pra comer com salzinho ou ele natural. Eu coloquei na panela. Já colocou direto na panela. Pegou. Quanto que a senhora coloca de sal na panela? Mais ou menos uma colher, assim, um pouco menos. E aí tem um aparelhinho que a senhora ganhou de presente, né, da sua irmã. Olha só que interessante. Esse aparelhinho veio da onde? É lá de Santa Catarina, lá de São Bento do Sul. Mostra pra mim como é que geralmente funciona, então, esse aparelhinho. Coloca na pontinha ali o pinhão? Sim. Amassa. Na ponta, daí esmaga ele, aperta ali, né, ele já sai lá, ó. E ele sai lá na frente. Olha só que interessante. Vamos mostrar ali. Ó. E ele sai inteirinho. Sai. Esse é um dos jeitos, então, de abrir o pinhão, né?
Agora que a gente já viu, então, como é que o pinhão pode ser aberto e também o preparo dele, né? A gente vai ficar aqui aproveitando. Eu agradeço, dona Pedrolina, obrigada por receber a gente, seu Lauro também. Até uma próxima oportunidade. Agora é nossa hora de saborear pinhãozinho tradicional daqui. Vamos lá! Que delícia, né? Quem não gosta de um pinhãozinho feito assim no fogão a lenha, reunir a família e comer e aproveitar. Eu adoro, é ótimo. É muito bom mesmo. E agora eu tenho um recado importante para você. Se você tem fotos ou vídeos de algum cultivo diferente, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. E lembre-se, se você tem dúvidas sobre algum manejo de plantas ou criações, fale com a gente pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela. É no 45-3321-3970. Chegou a hora da gente conferir os preços da proteína animal. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 220. O quilo do suíno, R$ 5,98. E o quilo do frango, R$ 3,89. Vamos agora para as nossas redes sociais. Professor Celso, a gente começa com imagens de uma festa junina que foi realizada no último domingo na região do Centralito, na chácara Nossa Senhora da Santa Cruz, aqui no interior de Cascavel. Olha só, arraiá da tenda, então, né? Nossa Senhora da Santa Cruz. 100 pessoas mais ou menos se reuniram para comer uma bela de uma feijoada em prol da solidariedade. Teve missa, teve também muita oração e um encontro muito especial que foi organizado pela dona Nerilde, pelo esposo dela, que já realiza um trabalho aí de muitos anos, desde 2002, auxiliando aí, né, e trazendo um trabalho voluntário muito bacana. A gente deseja um abraço e quem quiser conhecer essa chácara que fica aqui no interior de Cascavel, pode entrar em contato com a dona Nerilde. É muito bacana mesmo. Vamos continuar então? Olha só que bacana essas fotos que a gente vê aí na tela, diferentes tipos de pitaia. É, umas fotos lindas, hein? Lindas demais. Quem mandou pra gente foi a Vivian Veríssimo, lá de Toledo, que cultiva pitaias de diferentes variedades. A Vivian nos enviou essas fotos lá pelo nosso WhatsApp e olha só que bonitas. Show de bola. Vamos para as próximas então aí? Olha só, Cida e também o Paulo, que são de Braganey, estão com a equipe do IDR Paraná, eles que são produtores de café. A gente fez uma reportagem com eles daqui uns dias, vamos exibir aqui no programa e tá show demais também. Próxima foto, agora já vamos para os cursos então. Curso de aquaponia residencial, dia 5 de julho, a partir das 8 horas da manhã. Lembrando, a aquaponia então utiliza de hidroponia convencional junto com a criação de peixes para fazer um sistema aí que tem essa troca de nutrientes, né? Correto. Só para a gente resumir aqui. Temos também curso Recria Intensiva a Pasto, dia 8 de julho, a partir das 9 horas da manhã, CNA Senar promovendo. Outro curso do CNA Senar aqui, Administração Financeira e Orçamentária, Materiais e Estoques, a partir do dia 2 de julho, às 8 horas da manhã. E temos também um recado, né, para que quem cria animais de todas as espécies possam fazer, então, o cadastro na campanha de atualização de rebanhos da ADAPAR. Vai até, então, dia 30 de junho, última semana para fazer, então, esse registro dos animais. É imprescindível, não dá para deixar de fazer. Muito bem, então a gente também tem a campanha de doação de sangue estadual do dia 24 ao dia 28 desse mês aqui em Cascavel. É uma campanha que está sendo aí divulgada pelo CREA Paraná em parceria com a FAG, a AREAC e outros institutos também. Vamos fazer o bem, né, para quem precisa. A doação de sangue é sempre extremamente necessário também. Necessário e essencial. É isso aí. E também, lembrando, né, 46ª Festa de São João Batista vai acontecer, então, até hoje, 7 horas da noite. Essa festa que começou na sexta-feira, uma série de atividades aí para toda a família. O senhor sabe bem, mora ali pertinho. Muito frequentada, muito gostosa essa festa. É bom demais. E olha só, tem encerramento, então, dos festejos com chuva de balões e guloseimas de uma outra série aí, né, de atrações, então, lá São João Batista, que fica ali na região do Country, em Cascavel.
Então, a gente deseja, com essa imagem de São João na tela, uma ótima semana a todos que nos acompanham, né, professor? E a gente se vê no próximo Agrofag. A gente se vê no próximo Agrofag. Um bom dia a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.